Meus queridos irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, do nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Hoje estaremos estudando, trazendo o resumo da nossa quinta lição da nossa revista de adulto deste segundo trimestre. O título da nossa lição: Os inimigos do cristão. Lembrando sempre que nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, a caminhada cristã até chegar aos céus, até chegar à estatura de varão perfeito, conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Então, hoje vamos falar sobre os inimigos do cristão: o diabo, a carne, o mundo. Tá? São três opositores que nós, pelo poder da palavra de Deus, venceremos, estamos vencendo. Né? Mas para a gente vencer, a gente precisa estar alinhado dentro do padrão estabelecido, ensinado pela palavra de Deus. O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 ao 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nossa verdade prática: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Vamos estudar um pouquinho sobre esses três inimigos que o cristão ele enfrenta diariamente durante, na nossa caminhada, na nossa vivência cristã. São opositores que tentam nos afastar do caminho do Senhor: o diabo, a carne e o mundo. Tá? Os objetivos da nossa lição é identificar o primeiro inimigo do cristão, o inimigo, o diabo, explicar o conceito bíblico da palavra carne e apresentar o termo mundo, enfatizando os três níveis de vícios infames de acordo com o conteúdo abordado aqui nesta nossa quinta lição. Tá? Nosso texto bíblico está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 11 ao 14, bem como na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco, muito menos, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Então, a nossa tradução nos apresenta esses três inimigos que enfrentamos diariamente: o adversário das nossas almas, o mundo, o sistema mundano, que se opõe a tudo que se chama Deus, a tudo que está com Cristo, o sistema do mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer, jaz no maligno. João também vai corroborar
né, se opõe a tudo que é Cristo, tá? E a nossa carne, ou seja, os nossos pensamentos, quando não estão alinhados com Deus, vai evidenciar as obras da carne. Tá? Por isso o cristão ele precisa viver em constantes vigilância. Na jornada da vida cristã nos deparamos com estes inimigos da nossa alma, que tentam nos impedir nossa caminhada cristã. Tá? O primeiro tópico da nossa lição, o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Né? O diabo ele é real, não é uma figura mitológica como ensina ele, a filosofia, tá? Ele é real, a Bíblia o descreve como uma figura, né? Como alguém que é real. A existência do diabo como pessoa é descrita, tá? Desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, nós observamos lá Satanás, na figura ali da serpente, tá? Enganando o primeiro casal. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, neste episódio, e em várias outras passagens, em Crônicas, Primeiras Crônicas, quando ele incita Davi a enumerar ali o povo, os homens de guerra de Israel. Em Jó, a tentação, né? Ali em cima de Jó, todo aquele infortúnio que veio sobre Jó, Salmos, nós vemos lá em Isaías 14, em Ezequiel capítulo 28, em Zacarias e em outras passagens também, a atuação direta do inimigo, né, onde a Bíblia vem descrever a realidade dessa figura má, né, que se opõe a tudo que chama a Deus e que esteja alinhado com o Senhor. O Novo Testamento também mostra ali as atuações do diabo, né? Nós vemos lá nos Evangelhos, cerca de 25 vezes, das 29 passagens ali dos Evangelhos, em que Jesus menciona-o diretamente, tá? Nós vemos lá em Mateus, por exemplo, capítulo 13, versículo 39, quando Jesus vai dizer sobre a parábola do joio e do trigo, onde o inimigo chegou semeando o joio no meio do trigo. Em Lucas capítulo 11, quando Jesus expulsa um demônio ali de uma pessoa que estava possessa, e os fariseus, possuídos de rancor, acusa Jesus de ter expulsado aquele demônio pelo espírito do príncipe dos demônios, Beelzebul. Aí Jesus vai logo dizer, se eu expulso o demônio pelos demônios, logo o reino do inimigo é um reino dividido, e esse não subsiste. Então, nós vemos em várias passagens nos Evangelhos, e também vamos ver também nas cartas paulinas, tá? Nas cartas dos apóstolos, atuações de demônios através ali de pessoas possessas, tá? Então as escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins, né? Ele decidiu se rebelar contra Deus, contra o seu Criador, querendo ser igual a Deus. Daí foi expulso, porque Deus não divide, Deus não dá a sua glória, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus, né? Todos são criaturas, tá? Então, ele queria ser igual a Deus, nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, tá? Então, as Escrituras descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins, sendo o mais exaltado entre eles, ou o líder, né, dos anjos. Nós vemos em Judas, na epístola de Judas, escrita por Judas, capítulo 9, uma passagem ali em que ele pertence a uma ordem elevada. Está registrado ali em Judas que Miguel não contendeu com ele a respeito do corpo de Moisés, né? Quando Moisés morreu,
Quando Moisés morreu, Satanás, o corpo de Moisés foi escondido pelo Senhor e Satanás apareceu ali procurando ou querendo saber onde é que estava Moisés ou o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, nessa passagem aqui de Judas, não pronunciou palavra de juízo ou de maldição contra Satanás, mas Miguel disse: o Senhor te repreenda, tá? Você vai lidar com Deus, não é comigo. Tá? Então, Satanás, como um dos principais, nós vemos isso lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, quando Daniel estava orando a respeito do reino, do futuro da nação de Israel, e a oração de Daniel foi impedida por 21 dias, né? Sendo necessário ali vir um arcanjo, um anjo de patente maior para guerrear ali, para que aquele anjo que estava trazendo a mensagem da oração de Daniel, a resposta da oração de Daniel, pudesse passar. Então, guerra na região na espiritual, tá? Então, nós vivemos em um campo de batalha espiritual, tá? Há uma guerra travada no mundo espiritual, o adversário das nossas almas, de todas as maneiras, tentando impedir que as orações dos santos cheguem à presença do Senhor, que lançando obstáculos para que o cristão perca a sua fé, desanime e abandone a caminhada cristã, porque o diabo sabe que quando é o cristão, ele é um homem, uma mulher de oração, o reino das trevas perde. Tá? Quando nos posicionamos em oração, na intimidade, no relacionamento com Deus, o reino das trevas sai perdendo, tá? Porque Deus guerreia em favor do seu povo. Tá? Então Satanás possui poder, sim, ele é poderosíssimo, porém, tudo que ele faz, só faz porque Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite. Suas ações estão limitadas. Tá? Quando Deus disse não, é não. Tá? Mas ele é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Efésios, capítulo 2, versículo 2, ele possui, é um ser que possui personalidade, é um ser inteligente, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, raiva, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, desejos, Lucas, capítulo 22, versículo 31, quando ele tentou ali cirandar Pedro, Jesus intercedeu ali por Pedro, ele tem vontade própria, Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, 2 Timóteo. Então aqui são as referências que levam a descrever essas atitudes, esses comportamentos, estas naturezas do príncipe das trevas, tá? Jesus considerava Satanás como uma pessoa, por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Nós vemos isso lá também registrado em Mateus, nos Evangelhos. Mateus capítulo 4, quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, e dali Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vemos na tentação de Jesus que ele tentou várias artimanhas para tentar tirar Jesus. Imagine, o próprio Filho de Deus. Ele usou artimanhas para que Jesus desobedecesse, pegasse um atalho, não fosse 100% leal àquilo que Deus havia estabelecido. Se ele é tão sagaz de tentar enganar, distorcer o propósito que Deus tinha para Cristo, enquanto Cristo estava aqui na Terra, imagine para nós, tá? O quanto ele é sagaz, o quanto ele é astuto. Se ele tentou, lá com o primeiro casal, Adão e Eva, onde eles viviam na perfeição, não tinha pecado,
tentou com o Filho de Deus, imagina comigo e com você. Por isso é necessário nós estarmos debaixo da potente mão de Deus, revestido pelo Espírito Santo de Deus, tá? Vários nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente, Gênesis, né? Capítulo 3, quando ele ali na figura da serpente enganou o casal, se refere à sua sagacidade, à sua astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes ali ao longo da Bíblia, adversário ou opositor, nós vemos isso em Zacarias capítulo 3, Mateus capítulo 4, Apocalipse, tá? Então, serpente, antiga serpente, registrado lá no Gênesis, que Apocalipse vai chamar antiga serpente, um enganador, adversário, opositor, diabo, acusador, maligno, que revela seu caráter, dragão vermelho, que revela sua ferocidade, isso está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, 7, 9, 10, tá? Tentador, a ação tentadora no campo da mentira, da imoralidade, são vários nomes atribuídos ao adversário das nossas almas, né? Beelzebub, príncipe, chefe dos demônios, registrado lá em Lucas capítulo 15. Então são vários nomes que revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir, tá? Então, desde o princípio que ele tenta o homem, conseguiu com Adão, e tenta nos tirar do caminho do Senhor, porque ele sabe que o destino dele já está determinado, ele já está condenado, o futuro dele já está decretado, mas o quanto ele conseguir provocar destruição para o povo de Deus, ele tenta isso todos os dias, tá? E os seus correligionários, os demônios, são seres também que têm personalidade e inteligência, como membros do reino de Satanás, Mateus capítulo 26, versículo 26, eles fazem parte de um império maligno altamente organizado e tem controle e tem autoridade sobre as potestades do ar, tá? Os demônios, assim como o próprio Satanás, são inimigos de Deus e do seu povo, dos seres humanos, e estão sob autoridade de Satanás. Para nós, cristãos, vencermos suas artimanhas, seus esquemas, suas forças demoníacas, precisamos estar debaixo da potente mão de Deus, tá? Revestido pelo poder do Espírito Santo, vivendo em constante vigilância, oração e meditação na palavra do nosso Deus. Então, desde o princípio, Satanás é o adversário do homem, tá? Ele se opõe a Deus e a tudo aquilo que representa Cristo, tá? Então, é o adversário que nós só vencemos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente, se ele tentou Adão e Eva em um cenário, em um contexto que não havia pecado, havia pureza, santidade, se ele tentou o próprio Filho de Deus, ele não irá nos tentar todos os dias. Como é que a gente vence? Pelo poder que tem a palavra de Deus, tá? Pelo poder que tem a palavra de Deus. Vida de oração, vida de santidade, consagração e prática, exercício da sã doutrina nas nossas vidas. O segundo adversário do homem, do cristão, é a nossa carne. Sim, tá? Há vários conceitos de carne registrados na palavra de Deus. Há 4 definições que são mais claras do conceito carne, da palavra carne na Bíblia. O primeiro é esse tecido muscular, do nosso corpo, então o homem, como os animais têm.
Gênesis capítulo 2, versículo 21, Deus formou animais e tal. O segundo, o corpo humano inteiro, né? Nosso corpo. O terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo 78, versículo 39. Nós morremos, nós padecemos, este corpo, ele apodrece quando nós morremos. E a natureza humana pecaminosa, está lá registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo, a partir ali do versículo 19, tá? E a expressão concupiscência, registrada aqui na primeira epístola, escrita pelo apóstolo João, tá? Capítulo 2, versículo 16, João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal e todas as suas inclinações, né? Glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, tá? Então, várias expressões que revelam que não há um critério ou norma moral neste contexto em que a busca pelo prazer individual, o hedonismo, a busca do prazer sem levar em conta, né, as consequências, dita a tendência, né, deste mundo tão distante de Deus, né, o egoísmo, o grau elevado de promiscuidade que a natureza caída, né, a mente do homem, o homem sem Deus, está envolvido, né, totalmente. Se não está em Cristo, está agradando e servindo a esta cultura mundana, tá? E no Novo Testamento, o termo grego sarx, que quer dizer carne, referência à carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, né? A parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Nas suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia que uma natureza dominada pela carne, ela pode produzir. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 19 ao 21, descrito ali as obras da carne. Tá? São vários nomes usados que aqueles que não estão em Cristo, né, está envolto nesta natureza decaída, como idolatria, prostituição, feitiçaria, inimizades, né, heresias, dissensões, adultério, impureza. Então, várias ações, naturezas pecaminosas que o homem sem Deus pratica, tá? Então, a carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente de Deus, tá? Seu desejo e vontade estão fora dos planos de Deus. A vontade está fora dos planos divinos, né? A carne faz o que? O ser humano, faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, né? O homem que quer se colocar no lugar de Deus, ele não aceita a verdade de que ele precisa de Deus, tá? Então ele quer viver na sua rebeldia, na sua natureza caída e querendo assumir o lugar de Deus, tá? Doutrinariamente falando, a palavra carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Romanos 3, né? Porque todos pecaram, destituídos, separados estão da presença da glória de Deus. Então, como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano normal, né? Nosso corpo, mas também no sentido da natureza humana pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 6, tá? Embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão para a gente confundir entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois é produzida pela natureza pecaminosa, né? Um exemplo clássico, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, tá? Então, não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro entre
o modo de vida dos crentes cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus nele, né? E os das pessoas ainda controladas pela sua natureza. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, ou seja, um guerreia contra o outro, tá? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19, que Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas, né? Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. No versículo 22 está lá descrito o fruto do Espírito. Olha que diferença, que contraste. O fruto do Espírito começa com amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a gente vê aqui a diferença, o contraste entre as obras da carne, daqueles que estão com a mente cauterizada, né, sem Deus, e o fruto do Espírito, que é produzido pelo Espírito Santo, uma vida de santidade a Deus, que o cristão vai desenvolvendo na sua caminhada cristã, tá? Então, o primeiro adversário do cristão, o diabo e suas artimanhas, seus demônios, a gente só vence pelo poder do sangue de Jesus, em uma vida de oração, de dedicação, de consagração, né? O segundo, a carne, a nossa natureza pecaminosa, a natureza do homem. Nós estamos em um processo de santificação, sim. Mas se a gente não nos atentarmos, não vigiarmos, esta natureza pecaminosa está tentando nos tirar do alinhamento, tá? Então exige do cristão vigilância, tá? E um terceiro inimigo do cristão, o mundo, né? A perspectiva bíblica da palavra mundo. Vamos ver o que são as 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra, Salmo 24, versículo 1, verso 1. Segundo, o conjunto das nações conhecidas, 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, faz uma referência. A raça humana, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, né? O universo, Romanos capítulo 1, versículo 20, e 5, os que se opõem a Deus. E esse que se opõe a Deus tem o diabo como chefe e vive na impiedade, na promiscuidade, na lascívia, tudo aquilo que se opõe, as obras da carne, descrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir. Tá? Então, de modo geral, a palavra de Deus usa o nome mundo para descrever duas grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra em que habitamos, né? O mundo, está lá em Salmo 119, verso 4. E segundo, as pessoas que vivem de maneiras independentes de Deus, né? Novamente, aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15, João diz que para não andarmos, né? Para não amarmos o mundo. A ideia é de uma sociedade, no caso, o mundo aqui, contextualizando, uma sociedade separada de Cristo, que se manifesta contrário a Deus e a tudo aquilo que caracteriza Deus, tá? Pois este está dominado pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então, nessa epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis. O apóstolo João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tá? As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são 3 níveis de vícios infames que todo cristão encontrará na sua jornada cristã,
primeiro, a concupiscência da carne, que tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, caída, decaída, e todo ato do corpo que são fins maléficos e imorais, contrário à natureza moral, o padrão bíblico cristão estabelecido por Deus. Se opõe àquilo que Deus disse que é certo. Se Deus disse que é certo, vai se opor, porque jaz no maligno, é o sistema, tudo contrário ao que a palavra de Deus nos diz. O segundo que João diz aqui é a concupiscência dos olhos, Tem a ver com tudo o que envolve a mente humana, a imaginação do homem. Jesus diz que aquilo que contamina o homem é o que sai de dentro dele. São aquilo que está brotando do seu coração, dos seus pensamentos. Então ele cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pela música, filme, literatura, as artes. Então são os chamados desejos carnais, as concupiscências, os desejos desenfreados, que a mente pecaminosa, a mente decaída, sem Deus, está envolta. E o terceiro, que o apóstolo João vai chamar aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, é a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem, no pecado, denotando ali o seu egoísmo, a sua vanglória, o seu ateísmo, a sua rebeldia contra Deus. É o homem da atualidade, desprezando o Criador e em oposição deliberada, escancarada aí contra Deus. É o homem querendo assumir o lugar de Deus, rejeitando esta verdade de que ele precisa de um Deus, de que ele precisa prestar contas a alguém, prestar contas ao seu Criador. E como é que a gente vence o mundo? Há um sistema carnal que age sob o controle do diabo, um dos adversários, o adversário principal das nossas almas, que busca nos remover do caminho que nos leva para o céu, por meio de ideologias, ensinamentos, filosofias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores, aos princípios morais cristocêntricos. Como é que a gente vence? Para a gente vencer essas investidas, obviamente, nós precisamos ter uma vida cheia, revestida do Espírito Santo de Deus, ok? Precisamos nos sujeitar a Cristo, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como está lá escrito por Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 7. Então, irmãos, o apóstolo Pedro nos adverte a resistir a respeito do plano do inimigo em tragar as nossas almas. Pedro vai dizer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, e se ele encontrar, ele entra e faz o estrago. Então, para não cedermos aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Então, esta é a nossa quinta lição, descrevendo aqui os principais adversários do cristão na nossa caminhada: o diabo, a carne, a carnalidade, uma mente pecaminosa, e o mundo e seu sistema anticristão. Nós só venceremos pelo poder do Espírito Santo, uma vida de santidade, de oração, de consagração. Amém? Que Deus abençoe.